Oi, meu nome é Ludson e estou aqui hoje para mais uma resenha, para mais um diálogo, para mais uma conversa sobre um livro que eu acabei de ler. E o livro que eu trouxe para o encontro de hoje é Educação Ambiental, a Formação do Sujeito Ecológico, da autora Isabel Carvalho. Dá uma olhada. É um livro, então, que fala sobre educação ambiental e que faz parte de uma coleção chamada Docência e Informação, Saberes Pedagógicos. É uma coleção que traz vários livros que debate, que traz assuntos relacionados com a educação, com pedagogia, com ensino, formação de professores, com ensino de ciência, ensino de biologia, ensino de educação ambiental, enfim, várias áreas relacionadas com educação, com pedagogia e com ensino. Então é uma coleção muito bacana, pelo que eu pude perceber, porque esse livro, que é o primeiro que eu leio dessa coleção, é excelente. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. É um livro assim com uma leitura muito tranquila, muito fácil, ao mesmo tempo também aprofundada, e que me agradou muito. Foi uma leitura assim muito leve, muito produtiva. O livro é organizado de uma maneira muito prática, muito flexível, muito interessante, porque a cada capítulo você tem uma pequena introdução, uma pequena sinopse sobre o que vai ser dito no capítulo, e você tem também um livro feito de uma maneira em que existe um espaço na margem aqui, onde a autora fez comentários, né, sobre o conteúdo do livro, indica outras obras para você pesquisar aquele assunto, faz comentários adicionais, né? Alguns livros têm isso. E também acaba sendo um espaço para você poder fazer anotações, né? Colocar um post-it ou, enfim, fazer o que você quiser. Eu, particularmente, gosto bastante de escrever nos livros, tem gente que não gosta, né? Vê o livro como algo sagrado. Eu acho muito bacana anotar nos livros, fazer anotações, porque acaba individualizando e personalizando aquele livro, ou seja, aquele livro é único. Se você empresta para outra pessoa e outra pessoa vai ler aquele livro, vai estar com as suas anotações, com as suas impressões. Eu acho isso ótimo, mas tem gente que não gosta, mas enfim, não tem problema. Mas vamos lá então. É um livro muito, muito interessante mesmo, né? E eu fiz várias anotações ao longo da leitura desse livro. Eu terminei de ler basicamente agora. E dessas anotações que eu fiz aqui no meu caderno de leitura, eu destaquei algum desses trechos para a gente poder discutir, para a gente poder conversar aqui, para a gente poder colocar em debate, né, em foco. Porque não dá para falar de tudo também que a gente leu no livro, né? Eu tentei ser o mais sintético, o mais resumido possível para não se estender demais também, né? Tanto o meu resumo como a minha fala aqui nesse vídeo. Dessa vez estou com um cronômetro ali, estou tentando controlar o tempo para não ficar muito longo. Mas vamos lá. Na apresentação da coleção em si, na introdução desse livro, tem uma fala muito importante de que a gente precisa entender que a atuação dos educadores, professores de maneira geral, se dá num contexto marcado por determinações históricas, sociais, culturais. Isso é muito interessante, porque dependendo do local que você está, você precisa agir, você precisa ter ferramentas, você precisa ter habilidades diferentes para lidar com aquele meio, diferentes para lidar com aquela comunidade escolar. Então isso é muito importante. A gente não dá para pensar a educação como uma coisa única, homogênea para o país todo, para todas as regiões. Cada local, cada escola, cada comunidade vai ter as suas determinações históricas ali, vai ter as suas particularidades, né, as suas individualidades. E é muito importante o educador, quem está envolvido com a educação, com a comunidade, ter noção dessas características, ter noção que isso influencia a forma que o aluno vai estar na sala de aula, a forma que a comunidade escolar vai se relacionar. Isso é muito importante. Ter essa sensibilidade, perceber essa característica que varia entre os diferentes ambientes que você pode estar. Então isso é muito importante de ser pensado e de ser discutido. Indo então para a introdução do livro, né, para os primeiros capítulos, ela diz que a educação ambiental como uma ação educativa transversal e interdisciplinar, articulando saberes, atitudes, valores e sensibilidades ambientais, ou seja, uma sensibilidade perante a forma com que você relaciona com o meio ambiente e com a sociedade que você vive, uma sensibilidade de entender quais são os conflitos sociais, ambientais que estão no ambiente que você vive na sua comunidade, ter essa sensibilidade para entender e ler o mundo e atuar nele também, isso é muito importante, né? E vamos lá. Então, no primeiro capítulo ela fala que é muito importante a gente repensar
o nosso olhar sobre as relações entre sociedade e natureza. Quais são as relações que nós, como espécie, temos com a natureza em si, sabendo que nós somos parte da natureza, né? Então a gente tem que tentar entender que cada pessoa, cada indivíduo tem lentes para enxergar a realidade que ela vive. Nesse sentido, a gente tem que tentar trabalhar no desenvolvimento de uma lente que seja socioambiental, de uma lente que nos permita enxergar a realidade, enxergar que existe parcialidade na forma com que a gente interpreta, descreve, estuda a realidade que a gente vive. Então isso é muito importante. Então muitas vezes a gente precisa trocar as nossas lentes para a gente questionar e superar a visão clássica de senso comum naturalista do meio ambiente, de que o meio ambiente é algo à parte da sociedade, é algo à parte da nossa espécie, é algo à parte da nossa convivência social diária. E na verdade não. Então, a gente tem que vencer e superar essa visão de que a natureza como um fenômeno puramente biológico, puramente natural, deslocado das relações sociais humanas, né? Como se o mundo natural fosse uma oposição ao mundo humano. Na verdade, não funciona muito bem assim. Então a gente tem que ter uma lente socioambiental para a gente entender que a sociedade e o ambiente eles possuem uma relação mútua, um único mundo. A gente está aqui numa cidade lotada de prédios, cidade. A gente não está num mundo separado da natureza. A natureza estava aqui, foi destruída. A sua grande parte foi destruída. Então, assim, a gente está ocupando um espaço que é natureza, que é natural. Mas como que a gente está se relacionando com esse espaço? Por que esse espaço é assim, do jeito que é hoje? Entendeu? Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Para a gente ter essa lente e entender que a gente está aqui está imerso na natureza, totalmente desconfigurada. Mas é uma natureza. Então, assim, a gente não está separado da natureza porque a gente está na cidade. A natureza não é só o parque, não é só o Parnaso, entende? Não é só qualquer outro parque. Então é muito importante a gente entender isso, para a gente entender o local que a gente está na sociedade perante a natureza. E em outros capítulos ela traz um histórico, né, da educação ambiental no Brasil, aspectos históricos, grupos sociais que se envolveram com a educação, fala sobre a teologia da libertação também, alguns movimentos da igreja que tinham uma ligação com o movimento ecologista, fala um pouquinho também sobre a história de Chico Mendes, que ela retorna lá na frente dando mais detalhes, né, que foi uma figura muito importante no Brasil para a preservação ambiental, um sindicalista, um seringueiro, né, que foi infelizmente morto devido à sua luta, né, ao seu ativismo. E fala também que o Brasil teve um papel importante em relação à educação ambiental, porque quando estava acontecendo a Rio 92, teve paralelamente o Fórum Global, e nesse Fórum Global que se teve a discussão sobre educação ambiental, né, sobre ensino, foi-se confeccionado um tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis. Então foi um tratado muito importante porque foi um marco, um ponto de partida para o estabelecimento de outros projetos pedagógicos em outras instâncias, federal, estadual, municipal, local, regional, de educação ambiental. Então foi um documento muito importante que balizou o desenvolvimento de outros documentos também. Então foi muito importante. No capítulo 3, especificamente, ela fala sobre o sujeito ecológico, né? Informação. E que é necessário e é preciso uma postura ética de crítica à ordem social vigente, que é baseada basicamente na exploração ilimitada de bens ambientais, na manutenção da desigualdade e da exclusão social e ambiental, ou seja, uma ordem econômica, social que destrói a natureza, destrói os bens ambientais, explora os bens ambientais, visando apenas o lucro e não a qualidade de vida da sociedade. Então, é uma ordem social dominante, vigente, que é profundamente danosa para a sociedade como um todo. Pode ser benéfico para algumas pessoas que se beneficiam desta estrutura, desse sistema, mas não é, de maneira alguma, para a sociedade inteira benéfico. Muito pelo contrário, é extremamente maléfico.
e contribui para a manutenção da desigualdade, da pobreza, da violência, enfim, de vários aspectos sociais que assolam a sociedade. Continuando, ela reforça um conceito muito importante também, que a gente tem que compreender, ler o mundo e também passar a agir nele de maneira crítica. Isso é muito importante e é muito destacado por Paulo Freire, que ela cita em vários momentos no livro. Ela cita uma fala do Paulo Freire, né, que ele diz que a aprendizagem ela muda o sujeito, muda o indivíduo e também o seu campo de ação, ao conferir a este indivíduo a possibilidade de novas leituras do mundo, de novas interpretações da realidade e também de si mesmo, e de como essa nova interpretação, essa nova visão, essa nova concepção teórica pode influenciar a sua prática, e a sua prática por si só também influenciar a sua teoria, o seu pensamento, a famosa praxis, né? Então isso é muito importante. Então, a educação ambiental, de maneira geral, ela precisa fomentar sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para a leitura do mundo, da realidade social que determinado indivíduo vive, do ponto de vista ambiental. Ou seja, o fator ambiental, a dimensão ambiental, o espectro ambiental tem que estar presente na vida do indivíduo, tem que estar presente na forma com que ele enxerga a realidade e exerce a sua cidadania. O fator ambiental ele não pode estar deslocado, não pode estar separado dos outros aspectos da vida de determinado indivíduo na sociedade. Então, é importante ter uma crítica à simplificação do ato educativo como apenas um repasse de informações, técnicas científicas racionais, sem uma devida contextualização com a complexidade das questões sociais e ambientais que as circundam e as constituem. Ou seja, que circunda o conhecimento científico, que circunda o conhecimento natural, que constitui o conhecimento natural. A gente não tem que estudar, entender e compreender as ciências naturais, né, as informações científicas sobre o meio ambiente como uma coisa à parte da sociedade. Não, elas são extremamente determinadas pela sociedade. Quem está estudando aqueles aspectos e propondo aqueles aspectos científicos sobre a natureza tem vieses biológicos, vieses culturais, vieses históricos, vieses sociais, né? Não são questões imparciais, são questões parciais. Isso é muito importante ser entendido. E a autora traz então um conceito que eu achei muito interessante, que até hoje eu nunca tinha ouvido falar, que é o conceito de sociobiodiversidade, que é a indissociabilidade entre a diversidade biológica e a diversidade de grupos sociais e culturais que habitam o planeta. Ou seja, a diversidade de animais não humanos e também a diversidade cultural e social da espécie humana. E como essas duas diversidades se entrelaçam e se influenciam na nossa realidade física. Então, a natureza e o mundo humano, humano não são independentes e antagônicos, mas são estritamente dependentes e possuem uma relação muito íntima entre os dois. Tá? Continuando, outra parte do livro, ela dedica uma boa parte do livro para falar sobre os aspectos históricos da construção do paradigma científico moderno, né, do pensamento científico, Isaac Newton, Bacon e vários outros, né, ela fala bastante sobre isso também, como que isso influenciou o pensamento e a construção da educação científica, da educação ambiental. Então, isso é uma parte assim, bem considerável do livro, que eu não vou entrar tanto no mérito. E ela fala também, dá bastante destaque para a luta histórica de Chico Mendes, né, e de certa maneira a política de morte dos latifundiários, né, dos grandes empresários, dos grandes madeireiros que contribuíram para a morte dele, né, e para a morte de vários outros ativistas que estão lutando em preservação do meio ambiente, né, em busca da preservação do meio ambiente. Em um capítulo ela fala sobre a importância da educação ambiental no debate das ideias e dos elementos para uma educação ambiental crítica, tá? Ou seja, uma educação que tem uma proposta ética que pretende reposicionar o ser humano no mundo
convocando a reconhecer a ligação da natureza e a integridade entre o direito e a existência não utilitária do ambiente, ou seja, a utilização do ambiente de maneira para além do utilitarismo, para além do lucro, para além do mercado e do capital. Tá? Então a gente tem que entender essa relação da natureza para além desses aspectos, né? E ela fala também a importância de ultrapassar em muitos espaços a fronteira entre a educação formal e a não formal, porque a gente existe a realidade da escola, a realidade da comunidade. É muito importante criar relações entre essas duas comunidades, aproximar, promover uma aproximação entre a escola e a comunidade através de uma realidade socioambiental. Então isso é muito importante. Criar reciprocidades entre a escola, entre um projeto de educação ambiental e entre a comunidade, aquele projeto que aquela escola se encontra. Então, a educação ambiental crítica busca provocar processos de mudanças socioculturais que visam a sensibilização à crise ambiental que a gente está passando e a urgência em mudar os padrões de uso dos bens ambientais. Isso é muito importante, mudar os padrões de uso dos bens e a tomada de decisões a seu respeito. E mudança de padrões dos bens não é mudança de padrão comportamental individual apenas. É mudança de comportamento, de produção em todas as escalas possíveis, na escala individual, na escala comunitária, na escala local, regional, nacional, federal e mundial. Em especial de grandes empresas e de grandes e do mercado, do capital, que com certeza, sem sombra de dúvida alguma, são os principais responsáveis pela degradação ambiental e não o indivíduo único, né? A gente vê na mídia, de maneira em geral, nos meios de divulgação de massa, que existe uma culpabilização do indivíduo como principal fator, como principal responsável por uma tragédia ambiental, por impactos ambientais. Na verdade, o que acontece é justamente o contrário. Grandes empresas, o agronegócio e outras atividades exploratórias do mercado são as principais responsáveis, mas não são justamente responsabilizadas de maneira adequada. E tem toda uma estrutura de comunicação de massas que tenta vender esse mercado, esse setor da sociedade como um setor pop, não é mesmo? Agro é pop. A gente vê na televisão o tempo todo. É justamente o contrário disso. A gente tem grupos aí que matam literalmente em função do lucro, né? Então é muito complicado. Então é uma questão bem profunda que merece um debate pertinente. Então a gente vive e está numa teia de conflitos ambientais diversos em todos os locais, né? Porque a gente tem a disputa pelos bens ambientais que instituem um espaço de encontro, né, quando tem convergência, de desencontro e também de confronto, e ao mesmo tempo também de negociação entre projetos políticos e interesses sociais diferentes. Há interesses sociais diferentes que são antagônicos na sociedade. A preservação da floresta é de interesse de determinado grupo social, mas não é de outro grupo. E aí, quem se sobressai nessa disputa? Quem tem maior capital político, econômico, cultural, social, histórico, financeiro, né? E a gente sabe muito bem quem tem esse maior capital, né? Então isso é muito complicado. E de maneira geral, todos nós dependemos de um ambiente equilibrado para viver, em todos os sentidos, por mais que algumas pessoas não compreendam e não entendam isso. E isso é o motivo central dos conflitos ambientais, dos conflitos socioambientais. Ou seja, uma tensão entre o caráter público dos bens ambientais, do meio natural, da natureza, e a sua disputa por interesses privados, visando o lucro em detrimento da qualidade de vida. Isso é um resumo dos conflitos ambientais, né? A disputa entre o interesse coletivo e o interesse individual de apenas alguns em busca do lucro. Nem que para isso tem que matar milhares de pessoas com acidentes, né, ou tragédias como Mariana e Brumadinho. Então, apesar da gente viver numa sociedade que é supostamente igualitária, juridicamente falando, e a gente ter uma universalização dos direitos de maneira em geral,
Na prática, a realidade é bem diferente. Ou seja, a dinâmica da acumulação privada gera desigualdade de oportunidades, de condições de vida e se nutre dessa desigualdade. Ou seja, esse sistema capital, ele se nutre de toda essa desigualdade e precisa dele para sobreviver, né? Essa é uma das causas dessa desigualdade. Então a gente tem que falar muito em justiça ambiental, que é uma responsabilidade de todos na preservação ambiental, especialmente no seu caráter coletivo, no seu caráter público, no seu caráter de todos. Isso é muito importante, porque quando o que é público passa a ser privado, passa a responder a interesses privados, a interesses do lucro, a interesses do mercado, que não são interesses de toda a comunidade, de toda a sociedade. E a gente sabe muito bem o que acontece quando isso a gente sabe muito bem os efeitos e as consequências disso, né? A gente sente isso no dia a dia. Então é um tema muito importante de ser discutido. Ela fala também sobre atitude, comportamento, né, ação política, elementos para pensar a formação ecológica, e ela dá um exemplo muito engraçado, curioso, de a contradição, às vezes, né, no comportamento e na atitude da pessoa. Porque, por exemplo, ela cita o caso de um aluno que participa de um projeto de educação ambiental na escola e que separa o lixo na escola, porque na escola é necessário separar o lixo. Mas essa criança, em casa, ela não separa o lixo, ela joga o lixo na rua, joga o lixo no terreno baldio. Ou seja, a criança, então, neste contexto, ela se comporta de acordo com as regras do ambiente que ela está. Na escola ela tem que fazer aquilo daquele jeito, ela faz. Mas fora do ambiente, ela não repete aquele comportamento. Ela não repete aquela atitude. Porque essa criança ela foi educada a seguir regras. Na escola tem que fazer isso, ela faz. Em casa, na rua, ela não precisa fazer porque não tem uma regra, teoricamente. Então, assim, a criança tem um comportamento que é pré-determinado a partir do ambiente que ela está. Então isso é complicado, porque a criança, nesse caso, não tem uma atitude ecológica, não tem uma sensibilidade ecológica, não para e repensa suas atitudes, né? Ela simplesmente está seguindo regras. Então, às vezes, a educação, ela forma mais pessoas que sabem seguir regras, ou seja, a educação adestradora, né, que adestra um determinado aluno, uma criança, do que formar aquela criança de maneira crítica, de maneira que entenda quais são os motivos, as razões e as consequências dos seus atos, né? Então isso é uma coisa que ela fala bastante sobre a mudança de atitude, né? Não somente a mudança de comportamento. E isso me fez lembrar bastante também da tragédia dos comuns, que é aquele conceito, né, colocado por um biólogo, que eu não lembro o nome, que fala que determinada pessoa pode passar a utilizar determinado recurso ambiental, que é limitado à natureza, e ter lucro com isso, e ter benefícios com isso, e acabar com aquele recurso, sendo que outras pessoas também precisavam daquele recurso. Ou seja, a utilização excessiva e desproporcional de uma pessoa em busca do lucro, ou em busca de qualquer outra coisa, afeta a todos. Por isso é a tragédia dos comuns. Então a exploração de um afeta a qualidade de vida de todos. Isso é muito complicado. A gente tem aquela clássica frase, né, dos lucros individuais de determinada empresa, determinado mercado, capital, né? Mas essas empresas têm os lucros individuais, mas os prejuízos são coletivos. Exemplo que não falta, Mariana Brumadinho, entre vários outros. Então isso é muito complicado, né? Porque algumas pessoas passam a dominar os bens ambientais, passam a ter lucro com isso, passam a ter benefícios com esse domínio desses bens ambientais, e toda a população sofre com a desigualdade, com a morte, literalmente, dessa política econômica e social e forma de lidar com o meio ambiente, né? Então, é importante dizer e terminar esse livro, essa reflexão, falando que nós não somos igualmente responsáveis pela degradação ambiental. Isso é uma coisa muito importante. Há responsáveis e há culpados e há grupos sociais, políticos que destroem o ambiente de maneira indiscriminada, sabe? E outras pessoas estão o tempo todo lutando para defender o meio ambiente. Então, é importante a gente se responsabilizar, mas de fato é importante também responsabilizar quem são os principais e os maiores causadores da degradação ambiental. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente ter essa sensibilidade, que a gente não é o maior culpado por todos os problemas socioambientais que a gente tem na sociedade. Existem atores aí sociais, históricos, que têm uma parcela de culpa considerável
sobre isso. Então, acho que é isso. Já estourei 26 minutos, 25, caramba. É um livro muito bom, recomendo para todos. E com certeza vou ler outros livros dessa coleção. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo encontro. Até mais.